sequência que eu tô falando, porque era uma série de navios, teve o Olympique, depois o Titanic, e estava sendo feito o terceiro navio, estava quase pronto quando o Titanic afundou. Me corrija se eu estiver errado, tá? O terceiro ia se chamar Gigantic. Quando o Titanic afundou, eles falaram, vamos mudar esse nome aí, botado Britannic. Existe uma referência a esse nome Gigantic, né, em inglês. É uma publicidade. Ela não tem nenhuma nomenclatura ou a origem disso de fato, mas é uma publicidade com a imagem de um navio classe Olympic e o nome Gigantic. Mas isso acabou se tornando, né, automaticamente uma referência, especialmente porque o navio ali registrado era o britânico. Só já é arrogante. Porque né? Olímpica dos deuses do Olimpo. Exato. Titânico do Titã, gigante. Então, assim... E o Gigantic seria mais ainda, né? É justamente essa... Agora, o fato é que eles mudaram o nome do navio durante a fase final de construção dele. São os três ali, ó. Ironicamente, o Britannic, 3 anos depois, afundou também. Também? Mas aí foi por causa da guerra. 1916. Ah, tá. Porque ele virou navio hospital e foi bombardeado. O Britannic, ele estava sendo construído pela Harland and Wolff, né, o estaleiro que concebeu esses navios, e quando estourou a Primeira Guerra Mundial, o almirantado britânico requisitava esses navios de passageiros para diversas funções, seja transporte de tropas ou serviço hospitalar, como no caso foi o Britannic. Mas o Britannic não estava pronto ainda quando a Primeira Guerra Mundial estourou. Então, às pressas, o almirantado britânico, junto com o estaleiro, assumiu o pagamento da construção do Britannic até um limite onde ele poderia ir ao mar. Mas ele não estava 100% finalizado. Não, e o irônico também é que o Titanic afundou na viagem inaugural, né? E o Britannic nunca chegou a transportar passageiro. Nunca. Ele afundou antes. Nunca. A grande escadaria dele, os corrimãos, tem aquele monte de entalhe e tudo, de primeira classe, e as paredes são lisas. Eles não instalaram o resto. Porque ele estava finalizando quando estourou a guerra, ele virou navio hospital, então ele nunca levou um passageiro. E afundou. Tanto que você consegue até ver nessa imagem, acho que é bem interessante, que por conta depois, na naufrágio do Titanic, a legislação marítima mudou, os navios foram obrigados a colocar mais botes salva-vidas, né? Isso é uma outra questão que a gente pode falar depois. Mas uma das características marcantes no visual do Britannic é que eles colocaram uns turcos, que são os guindastes que baixam os botes na água. Eles são enormes, ó, eles têm quase a altura das chaminés. Então eles passavam um monte de botes para a água nos turcos basculantes gigantescos. E o plano era que o Britannic tivesse 2 desses, um do lado do outro na parte frontal. Ele foi entregue tão às pressas que só um foi instalado e o outro não. Ah, tá. Então isso é bem também curioso da pressa que o almirantado tinha para usar esses navios na guerra. E o Olympique, o que aconteceu com ele? O Olympic, a gente fala, ele tem um apelido bem carinhoso desde os tempos, né, do Titanic, que é Old Reliable, o velho confiável. Porque é um navio, é o primeiro da classe, é o único que se envolveu em alguns acidentes, como em setembro de 1911. Inclusive, isso atrasou a conclusão do Titanic. Porque as peças eram iguais, então eles pegaram peças do Titanic para consertar o Olympic. Entendi. Isso atrasou a primeira viagem. O Olympic colidiu com outro navio, não foi? Colidiu com o HMS Rock. Sim. São alguns acidentes pontuais na carreira do Olympic, mas que de uma forma geral, salvo engano, acho que isso foram 24 anos de carreira que o Olympic teve, foi uma carreira exemplar. E ele foi pra guerra, voltou da guerra, voltou a servir passageiros, foi reformado. E aí, quando, pós-crise de 29, a White Star Line também faliu, foi obrigada a ser comprada pela própria concorrente. E aí ele foi desmanchado e vendido como sucata. Inclusive, para nós é a parte boa, porque as peças de primeira classe foram leiloadas. Então, muitas peças, inclusive, que você vê hoje na exposição, que está aqui em São Paulo, né, o Titanic, uma viagem imersiva, muitas peças são do Olympic. E como o Titanic afundou na primeira viagem, não teve muito tempo de ser estudado, fotografado, registrado, por assim dizer, a gente usa muito o Olympic e o que sobrou do Olympic para entender como era o Titanic. Tecnicamente, artisticamente, historicamente também, de uma forma geral. Não existe nenhuma foto da grande escadaria do Titanic. Não? Todas que você vê... A parte mais icônica do filme Exatamente. A parte mais icônica do navio, né? Que a escadaria não tem registro dela. Nem com mergulho lá no resto. E ela desapareceu. São duas coisas. Tem vários mitos e várias teorias sobre a escadaria. O que eu acho legal, aqui em São Paulo, um pilar da grande escadaria do Olympic, que é aquela das fotos históricas. E dá pra gente ver, a coisa ainda existe, né? Mas do Titanic real, você não tem registro.
A gente costuma dizer que se aparecer uma fotografia da grande escadaria do Titanic é o santo graal dos colecionadores e dos entusiastas do Titanic. Alguns anos atrás uma fotografia surgiu nesse contexto e as pessoas começaram a falar, não, é o Titanic. As pessoas assim entraram numa catarse, era uma coisa emocionante na comunidade. Aí veio o Ken Marshall, que é o historiador, e ele fez uma análise impressionante, porque a escadaria dos navios classe olímpica, elas eram revestidas em carvalho. Sim. O carvalho tem um padrão na madeira, né, de desenho. O Ken Marshall, ele tratou a fotografia em questão, olhou as outras fotografias de época da escadaria do Olympic e ele bateu, ele viu... que o veio da madeira era igual ao diferente. Olha o nível de meticulosidade. E aí todo mundo, é do Olympic também. Uma pergunta, alguma máquina, algum robô já penetrou dentro do Titanic? Já. Várias vezes. Tá, mas não a ponto de chegar no suposto salão. Sim. Sim. Sim? Ele Sim. entrou no salão de jantar. E ele não gerou pra ver? imagens? Gerou. É que assim, o Titanic é uma coisa muito... tá, mas aí ele tá falando então da polêmica da grande escadaria ter desaparecido. Ou não. Porque mesmo assim, você tem a madeira se decompõe, mas tudo isso aí é ferragem. Sim, a bronze. estrutura. Isso deveria estar lá no fundo, e não está. É um buraco, assim. É um buraco e as vazio. ferragens não estão lá. Então, a teoria mais aceita é de que o bloco inteiro da escadaria tenha se desprendido e saído pelo domo. Tá. E boiado pra longe. Tem Tá. até Tá. porque eram 6, 7 andares de Tem escada. uma imagem de como seria Tem uma isso? imagem da escadaria, Tem Não, duas. Mas essa da foto o que é? É a grande escadaria. É a grande escadaria dianteira da primeira classe. O Titanic e o Olympic tinham duas. Mas peraí, ele quer saber se essa é real. Não é Não, real. não é real. Real não Não. tem. Mas essa é do quê? Do filme? Eu acho que é 3D isso. Essa é uma recriação 3D. Se não é 3D, é uma coloração- É de alguma exposição que montaram a escadaria. Quem assistiu o filme, essa é a segunda coisa que mais vai aparecer no filme é essa escadaria. Porque uma coisa que é curiosa, Depois do navio, e isso é interessante até hoje, acho que é um jeito conservador, talvez, de você olhar para os designs dos navios. Todo navio tem uma peça central, um local central, um elemento artístico e de grande relevância. Um ícone, um símbolo. Exatamente. No Titanic, certamente, era a grande escadaria. Da mesma forma que você viaja hoje de navio de cruzeiro e você vê um átrio. O átrio. O átrio de um navio de cruzeiro é o equivalente ao que seria a escadaria do Titanic. É o grande ponto de encontro dos passageiros de primeira classe. Mas é irônico, né? Que um navio com esse nível de fama não tem nenhum registro, nem naquela época também, em 1912, não tinha selfie, né? Para fazer a foto da escadaria, mas... E uma coisa que é interessante para falar nesse sentido, porque o Titanic foi o segundo navio da classe Olympic. E como essa classe de navios era uma novidade, e o primeiro navio foi o Olympic, não o Titanic, as pessoas se interessaram muito mais em registrar, O fotografar Olympic do que o Titanic. o Olympic do que o Titanic. Por isso que existe essa quantidade absurda de registros Os do ambientes Olympic. que eram iguais, Sim. eles não fotografaram de novo, porque foto era uma coisa cara. Sim. E aí ficou sem registro. Quer dizer, se alguém fotografou durante a viagem, pode ter afundado junto. Né? Existem algumas fotos da viagem do Titanic, porque ele parou na França e na Irlanda antes de ir para os Estados Unidos. Então esses passageiros que desembarcaram antes de ir para Nova York tiraram algumas fotos. Então as poucas que tem do Titanic de verdade... Quer dizer, quem embarcou no porto de origem, desembarcou na França, escapou. Escapou. É o sobrevivente do Titanic. Certamente. Não experimentou a tragédia, mas sobreviveu ao exatamente. Existe, inclusive, aqui em São Paulo, um cartão postal da Marian Wright, que ela embarcou em Southampton, e ela comprou a bordo do Titanic um cartão postal pra escrever, avisando a família, embarquei, tá tudo bem. Tipo, que nem você mandar um WhatsApp hoje e falar, tá tudo bem, eu tô aqui dentro, já vou pra América, né? Despachou esse cartão postal pra família. Quando parou na França. Quando parou na França, porque ela embarcou em Southampton, pegou o cartão postal, escreveu, o Titanic cruzou o Canal da Mancha até o porto francês de Cherbourg, e lá o cartão postal foi despachado. Né? A sorte é que a Marian Wright também, né? Porque ela seguiu viagem, ela sobreviveu. Por sorte. Então o cartão postal sobreviveu como uma relíquia histórica E ela também. Que... É esse daqui? Essa é uma das. Tá? onde ela deveria estar. Mas eu não tô entendendo o fundo. Esse fundo é o quê? Esse azul? Que É onde seria a escadaria, esse É o buraco. da escadaria, porque elas são vários lances de andares, né? É o que sobrou dela hoje. Cara. Ela colapsou. Então, ou ela colapsou ou ela saiu como um monobloco Sim. pra fora pelo domo. Sim, ela pode ter saído flutuando, já que era madeira, né? O topo do domo foi encontrado no leito oceânico muito longe do navio. Então, assim, ele estourou. Em algum momento ele estourou. Sim.
E o relógio, por ser de madeira, né, que era carvalho, evidentemente se degradou com o tempo. E o querubim, né, que você vê Sim, bem no pé a da estátua. escada, que também talvez depois do próprio relógio é um dos elementos próprio mais querubim, icônicos, né, dessa área do navio, também desapareceu. A base dele, que ficava na coluna, ele foi encontrado. Aquela outra Volta lá, Homer. Isso aí são obras de arte que estavam... Não, depois dessa que você mostrou. Essa daí, É isso. Olha isso, cara. ela mostra todos os decks do Titanic que compreendiam a grande E escadaria. esse é o grande mistério. Essas ferragens todas que deveriam estar ali, não estão, nenhuma. Hoje é um vazio. O que era toda essa estrutura, hoje Não é um... foi achado em nenhum outro lugar também. Não. Não. Então ninguém sabe exatamente por quê. É a parte mais icônica do navio. Ele partiu exatamente nesse ponto? Não, mas Não, pra trás. mais pra trás. Bem mais pra trás. Segundo o que dizem, ele partiu entre os motores, porque os motores, apesar de ser uma estrutura muito pesada, né, era um vão muito grande, né, aberto dentro do navio, para acomodar esses tipos de equipamento. Então, essa região acabou sofrendo mais estresse no momento da ruptura do Isso é navio. uma coisa que, olha, nem simulações 3D, nem filmes mostram do jeito certo. Que parece que ele foi cortado com uma faca. Exatamente. É exato. impressionante. Isso é Mas não é. impressionante. Ele amassa como se fosse uma latinha. Uma lata... Exatamente. Quando você dobra uma latinha, ela vai abrindo para os lados e achatando, né? É. Na região da terceira chaminé foi o que aconteceu. Ele abriu para os lados, esses andares foram colapsados. Não tem nenhuma simulação 3D com essa. Não, na foto dos destroços dá pra ver o quanto ele abriu pros lados, assim, na hora da é? ruptura. Então, na verdade, ele dobrou. E lá no fundo ele está separado em duas partes, claro, Sim. né? Tem uma distância, acho que de 500 metros de uma parte para outra, Mais, tá acho que do mais. lado. Acho que é talvez um pouquinho mais. Alguns dizem cerca de 800 metros. Acho que não E chega invertido, né? Sim. Como assim? Sim, a posição deles, por exemplo, ele não afundou na posição, tipo, indo nessa direção, tipo, a proa apontou para um lado e a popa do não, lado ele oposto. virou. Sim, virou. Ele está tão fundo, 3.000 e poucos metros, 3.800 metros. que no caminho da superfície Ele até virou. o fundo ele girou. Essa parte aí, o que que é? Isso é a vista de trás da proa na parte da ruptura. Então, você vê como a lateral abriu pros lados. Ela amassou mesmo. Não foi um corte liso. Olha que legal essa foto. Você tem aí a imagem mais icônica do Titanic no fundo do mar, que é a proa dele? proa, tem aí? Tem, sim. tem. Vamos mostrar essa foto que é E é uma coisa tão engraçada essa história de falar da proa, porque, novamente, falando até do Ken Marshall, porque ele conta muito isso. Ele fala às vezes com a gente e tal. E quando ele foi descer com os Mirs lá, ele é um cara, assim, super quer ver as coisas técnicas, ele quer descobrir, ele tinha coisas muito mais importantes pra ver nos destroços. Aí ele tava com um dos operadores do submersíveis Mir, que levou ele até o fundo do Atlântico. Ele virou e falou, não, você tem que ver a proa é importante. Essa é a popa. E aí o Ken, não, mas eu conheço, já vi tantas vezes em foto e tal, quero ver coisa mais relevante. Não, a proa é mais importante, você tem que ver a proa. Ué? Ele insistiu tanto. E aí o Ken, o operador do submersível levou ele lá pra ver a proa de fato. E aí o Ken virou e falou, nossa, é uma coisa assim que mexe com a gente. Tipo, é como se você parece uma coisa tão trivial, porque É o rosto do é navio. uma vista tão tradicional, né? E Você tem a proa vista de não frente. de cima, de frente. que é dessa visão que eu tô comentando. Que é, como na se você verdade, tivesse- Essa é de cima, né? Essa é de Essa de cima. cima. A proa vista de frente, na verdade, é a imagem que abre o filme, o sim. Titanic. É verdade. Mas, bom, É a imagem Tem da aí? proa do Titanic. Ah, procurar no... E uma coisa que é interessante dessa imagem é que, assim, o Titanic tá tão fundo, 3.800 metros, a luz não chega lá. É muito fundo, é completamente escuro, é a escuridão eterna. Então, aí você me pergunta como é que conseguiram criar essas fotografias. É um mosaico fotográfico. Como assim? fotografaram pedacinho por pedacinho. Por pedacinho e fizeram essa composição gigantesca com a qual a gente consegue enxergar os destroços. Porque nessa região aí, você vai com um submersível, qualquer ROV, né? Esses veículos operados Ilumina só remotamente. uma partezinha. Uma parte, é como se você estivesse iluminando... Uma lanterna, um lanterna. objeto. né? Exatamente. Então só dessa forma que a gente consegue ver os E o destroços rasgo por inteiro. do iceberg está coberto pelo lodo, então você não consegue ver exatamente o que aconteceu. você não consegue ver o que aconteceu. Essa imagem, né? É, mais ou menos aí. E a grade ali Então, vamos lá. da direita O caiu. filme Titanic começa com uma imagem Sim. mostrando exatamente a proa do Titanic. A pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: aquela imagem que a gente vê no filme, ela é real? É real. A cena onde eles criam é uma mescla. É muito interessante isso, porque mistura efeito Do prático começo do filme é real. Não, do início do filme. Do começo. do início do filme. É real. É real. Sim. Tá. E a segunda pergunta é o seguinte: o James Cameron,
o diretor do filme, ele foi um dos caras que mergulhou no Titanic. Foi um dos primeiros caras Sim. não cientistas a descer no Titanic. A pergunta, a dúvida que eu tenho, já que você sentou do lado do... Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!